O elevador vibrava baixo enquanto subia até o último andar da Blackwell Industries. O interior estava mergulhado no brilho frio da iluminação fluorescente da manhã, ainda jovem. Do lado de fora, a cidade permanecia coberta pelo silêncio da madrugada, suas torres de vidro refletindo os primeiros sinais do sol nascente. Lá dentro, Ethan Blackwell massageava a têmpora com uma das mãos, enquanto a outra agarrava firme uma bolsa de couro preta. O peso de uma viagem de 13 horas de volta de Tóquio, sem descanso entre reuniões e compromissos, ainda pairava sobre ele como uma névoa espessa. Era um homem moldado para vencer o fuso horário e os balanços trimestrais com a mesma determinação. Mas naquela manhã, até mesmo ele parecia sucumbir ao cansaço. Seus passos percorreram o andar executivo sem que precisasse pensar. O corpo sabia o caminho, conduzindo-o até o que ele acreditava ser seu lounge privado. A porta se abriu com um clique suave, e Ethan entrou, esperando silêncio, talvez um gole de uísque do minibar, talvez apenas a solidão. Mas o que encontrou foi diferente. O som abafado de soluços cortou o ar. Finos, frágeis, dolorosos como o estalo de gelo se quebrando. Ele congelou. Seus olhos, ainda se ajustando à penumbra, distinguiram uma figura no canto da sala. Uma mulher curvada sobre algo em seu colo. O cabelo preso de forma descuidada, a cabeça inclinada, as mãos trêmulas, segurando um envelope rasgado, como se tivesse sido aberto e fechado vezes incontáveis. Ao lado, repousava uma fotografia desbotada, preta e branca, ou talvez apenas gasta pelo tempo. Havia algo na curva dos ombros dela, na desesperança silenciosa daquele gesto que o puxou com uma força estranha. Grace Helena Hart. Ele sabia o nome. Secretária executiva, recém-transferida do setor de aquisições. Discreta, eficiente, com experiência em idiomas e auditoria interna. O tipo de funcionária que passava despercebida em uma corporação daquele tamanho. Não invisível, apenas ignorada. Até aquele momento. O clique suave da porta se fechando fez Grace estremecer. Sua cabeça se ergueu de súbito e seus olhos se encontraram com os dele, arregalados, úmidos, carregados de lágrimas que jamais haviam sido destinadas a testemunhas. O rosto dele, normalmente indecifrável, vacilou por um instante. O silêncio pesou. Ela tentou recuperar o controle, passando a manga pela face, respirando de forma curta, os lábios entreabertos como se buscassem uma explicação. Mas nenhuma palavra saiu. Parecia mais assustada por ter sido notada do que por estar sozinha. E isso, inexplicavelmente, apertou algo dentro dele. Ele recuou um passo. Pensei que esta sala fosse... A voz de Ethan soou mais áspera que de costume. Desviou o olhar. Esqueça. Desculpe. E saiu. A porta fechando-se como um sussurro atrás dele. Grace permaneceu imóvel. As mãos ainda sobre a fotografia, o coração batendo com força contra as costelas como se quisesse escapar. Ela não sabia que ele estava de volta ao país. Não esperava ninguém tão cedo. Muito menos ele. Muito menos naquele instante. O que ele tinha visto? O que ela havia deixado escapar? Mas mais inquietante ainda era a expressão em seu rosto. Não havia raiva, nem frieza corporativa. O que ela enxergara era algo pior. Reconhecimento. Ou talvez, compreensão. Do outro lado da porta, Ethan Blackwell também permanecia parado. A mão ainda apoiada na maçaneta, o olhar perdido em lugar nenhum. Ele já tinha visto a dor antes, mas não daquele jeito. Não tão silenciosa, não tão exposta. E não sabia por que se importava. Só sabia que se importava. O dia seguinte chegou afiado, com e-mails urgentes e batalhas de diretoria. A Blackwell Industries já fervilhava quando Grace entrou, seus saltos macios sobre o piso brilhante. O rosto sereno, a postura impecável, nenhuma marca da mulher que chorara nas sombras, nenhum traço da foto molhada de lágrimas, do momento frágil que jamais deveria ter sido visto. E ainda assim, Ethan Blackwell a observava. Não de forma óbvia,
não de um jeito que chamasse atenção, mas atrás do vidro escuro de seu escritório, acompanhava a maneira como ela se movia, a precisão das mãos no teclado, o cumprimento delicado ao estagiário que ninguém nunca lembrava de saudar. Havia algo naquele silêncio dela que o perturbava. Grace não estava apenas composta, ela estava blindada. E aquilo não deveria importar. Ela era apenas sua secretária. Ele, apenas seu chefe. Ela lidava com agendas, relatórios e caos com a mesma serenidade. Mas a imagem dela chorando, com o envelope e a foto entre as mãos, grudava nele como uma sombra impossível de afastar. Tarde da noite, muito depois de quase todo o prédio estar vazio, Ethan permaneceu ali, revisando as projeções da expansão em Hong Kong. Caminhava pelos corredores desertos como um fantasma dentro do próprio império, o paletó de grife pendurado em um ombro, o café esquecido e já frio na mão. Foi então que ele viu. A luz do escritório de Grace ainda acesa, a porta apenas entreaberta. Ela estava sentada à mesa, os lábios apertados, as sobrancelhas franzidas. Lia algo manuscrito, as páginas marcadas por tinta antiga, já amareladas. Um diário, talvez. Ao lado, um pequeno caderno de couro, gasto nos cantos pelo uso constante. Ela parou, olhou rapidamente o relógio e puxou uma chave de latão que mantinha pendurada numa corrente no pescoço. Ethan prendeu a respiração. Grace destrancou a gaveta inferior da mesa, guardou o caderno com extremo cuidado e tornou a trancá-la. Como se fosse um ritual ensaiado há anos, devolveu a chave para debaixo da blusa, endireitou a postura e recomeçou a digitar como se nada tivesse acontecido. Ele recuou para as sombras. O que era aquilo? Um diário? Anotações confidenciais? Algo pessoal? Ou perigoso? A parte racional de sua mente dizia que não. Era problema dele. Mas a lembrança dela chorando ainda o assombrava e não o deixava esquecer. Na manhã seguinte, Grace parecia a mesma de sempre. Discreta, impecável, metódica. Mas agora Ethan percebia mais. O pequeno sobressalto quando alguém entrava de repente em sua sala. A forma como mantinha a mão próxima da gaveta trancada quando estava sozinha. A cicatriz quase invisível em seu pulso, revelada quando a manga subia demais. E, acima de tudo, a maneira como evitava seus olhos. Seria vergonha? Medo de ter sido flagrada? Ou estaria escondendo algo? Na quarta-feira, a inquietação dele já tinha se transformado em algo perigoso, algo próximo da obsessão. Ethan tentava convencer a si mesmo de que era apenas precaução, liderança responsável. Afinal, Blackwell Industries foi construída sobre um único princípio: saber de tudo, cada vulnerabilidade, cada risco, cada ameaça. Mas então chegou o relatório de segurança, rotina, auditoria padrão. E ainda assim, um detalhe saltou aos olhos. O cartão de acesso de Grace havia sido usado às 3h02 da madrugada de domingo. Nenhuma reunião, nenhum motivo. Nas câmeras, lá estava ela, entrando sozinha no prédio, carregando apenas aquele caderno negro e uma pequena caixa metálica. 5 minutos depois, saía. Por quê? O que exigia tamanho segredo? Ethan transferiu o vídeo para o próprio tablet e apagou o e-mail do servidor. Sabia que não devia. Mas havia algo ali. Não era banal. Ao mesmo tempo, um instinto profundo lhe dizia que também não era malévolo. Naquela noite, ficou até tarde de novo. Não pelos números, não por estratégia, mas porque sabia que ela ficaria. E às 20h17, Grace passou diante de sua sala, o casaco dobrado sobre o braço, a postura cuidadosa como sempre. Parou diante de sua porta, abriu-a, entrou. Ele esperou. 30 minutos se arrastaram. Então, movido por um impulso silencioso, Ethan se levantou. Caminhou pelo corredor com a calma treinada de um homem de negócios, caneca de café numa mão, celular sob o braço. Bateu uma vez à porta dela. "Entre", respondeu Grace, a voz firme. Ele entrou. Ela ergueu o olhar da tela, serena.
Sr. Blackwell. Não o esperava. Apenas Ethan. Ele corrigiu suavemente, avançando. Você sempre fica até tarde. Só tentando me adiantar para amanhã. Ele assentiu, os olhos analisando o ambiente. A gaveta estava fechada, trancada, a chave de latão brilhando discretamente contra sua pele. Você deixou algo na minha mesa, ele disse, mentindo. Grace piscou. Acho que não. Um bilhete, ele completou, escrito à mão, em uma folha rasgada. Observou cada detalhe da reação dela e viu, não confusão, mas medo. Eu não deixei nenhum bilhete, respondeu com cautela. Talvez eu tenha imaginado. Ele sorriu, leve. Tem sido uma semana longa. Ela tentou retribuir o sorriso. Não. Conseguiu. Ethan deu um passo à frente. Sabe, se houver algo em que eu possa ajudar, você pode me dizer. Estou bem. Ela respondeu rápido. Demais. Ele a fitou com intensidade. Eu vi você naquela noite. Sua voz carregava agora algo mais pesado, quase um segredo. Com o envelope, a foto, a respiração de Grace falhou. O silêncio que se seguiu não era mais profissional. Era pessoal, frágil, elétrico. E então ela disse a coisa mais baixa, mais delicada que ele já ouvira sair de sua boca. Algumas portas estão trancadas por um motivo. Ele a encarou. E pela primeira vez, Ethan não se sentiu como o CEO da Blackwell Industries. Sentiu-se apenas como um homem parado diante de um quarto que queria desesperadamente compreender, mas do qual não tinha certeza se merecia a chave. Grace voltou os olhos para a tela. Foi um gesto de dispensa, de defesa, de um coração partido disfarçado em ordem. Ethan deixou o escritório com 1000 perguntas na mente, mas apenas uma conclusão. Grace Hart não era uma ameaça à empresa. Era algo infinitamente mais perigoso. Uma ameaça à sua paz, à sua distância, às suas regras. E, em alguma gaveta trancada dentro daquela mulher que chorava sozinha à meia-noite, estava uma história que mudaria os dois para sempre. A reunião da manhã começou como qualquer outra, carregada de tensão. Ternos impecáveis, assistentes ágeis, o tilintar discreto de canecas de cristal. No 52º andar, o horizonte da cidade emoldurava as paredes de vidro como uma pintura viva. Ao redor da mesa de mármore estavam as mentes mais afiadas das finanças globais. Analistas, investidores, diretores regionais. Todos os olhares fixos em um homem, Ethan Blackwell. Mas Ethan não estava focado neles. Seu olhar, por mais discreto, desviava sempre para a mulher na extremidade da mesa, Grace Hart. Sentada um pouco fora do centro, bloco de anotações aberto, caneta firme, expressão calma, mas indecifrável. Para todos os outros, apenas uma secretária. Para ele, uma pergunta sem resposta. Quando a discussão avançou sobre a expansão no Sudeste Asiático, a perfeição se rompeu. Lucro projetado do terceiro trimestre, 570 milhões. Grace leu em voz alta, traduzindo uma pergunta em mandarim. O silêncio cortou a sala. Você quis dizer 5,7, corrigiu Helena Wu, diretora de desenvolvimento internacional, a voz afiada como lâmina. Grace piscou, a caneta suspensa no ar. Ethan ergueu a cabeça imediatamente. Foi um erro pequeno. O tipo de detalhe que muitos não perceberiam, mas não ali, não naquele nível, e não dela. Grace nunca cometia erros em público. Peço desculpas, disse a voz baixa, limpando a garganta. 5,7 milhões. Os lábios de Helena se contraíram. Um executivo riu, abafado. E Ethan? Ethan não olhou para o erro. Olhou para a mão dela. Ela tremia levemente quando se estendeu para a xícara de café. Pela primeira vez, Grace Hart estava visivelmente abalada. A reunião terminou e a sala esvaziou-se como maré em retirada. As conversas voltaram ao ritmo normal. A tensão se dissipou, mas Grace não saiu. Ficou recolhendo anotações, dedos tensos, olhos fixos no papel.
E Ethan, ainda sentado, ainda observando, esperou até estarem sozinhos. Grace. Ela não levantou o rosto. O que aconteceu ali dentro? Eu cometi um erro. Não. A voz dele soou mais baixa enquanto se erguia da cadeira. Você já errou antes. Todos já erraram. Mas não desse jeito. Alguma coisa está errada. Ela expirou devagar. Depois, levantou-se. Não tem a ver com o trabalho. E não vai afetar meu desempenho de novo. Ele se aproximou. Não foi isso que eu perguntei. Dessa vez ela o encarou. De verdade. E os olhos dela não estavam apenas cansados. Estavam assombrados. Estou acostumada a lidar com meus próprios problemas. Por favor, deixe que continue assim. Ele quis insistir, quis forçar a resposta, mas havia algo no tom dela, uma dor contida em cortesia, que o silenciou. Ele assentiu apenas uma vez. Está bem. Mas se isso mudar, eu virei até você. Ela encerrou a conversa, mas ambos sabiam que não mudaria. Naquela noite, Ethan não dormiu. Serviu-se de um copo em seu estúdio no alto da cobertura. As luzes da cidade lançavam sombras longas sobre as estantes. Sobre a mesa repousava um arquivo que ele não abria há anos, o dossiê de Grace, a versão limpa. Educação de elite, fluente em francês, mandarim, alemão. Promoções rápidas, nenhum sinal de problema. Mas também nenhum detalhe real. Um vazio de 2 anos no currículo. Nenhuma menção à família. Nenhum contato de emergência. Apenas uma mulher de habilidades afiadas e portas trancadas. Não era esquecimento, era sobrevivência. Quando finalmente adormeceu, foi com o nome dela na mente. Na manhã seguinte, Grace estava em sua mesa antes de todos. Impecável, controlada, intocável. Mas algo havia mudado no ar entre eles. O sorriso mais contido, o olhar que evitava o dele. Ela estava se afastando. E Ethan não conseguiu evitar. Ele tinha uma reunião marcada para as 9h30. Às 9h17, cancelou. Saiu do escritório, atravessou o andar e parou diante da mesa dela. Caminhe comigo. Ela ergueu os olhos, surpresa. Perdão? 10 minutos. Precisamos conversar. Sem esperar resposta, ele se virou e seguiu em direção ao terraço. Depois de um instante de hesitação, Grace o acompanhou. O vento ali era cortante, o inverno ainda rondava, e a cidade se espalhava em um mar infinito de luzes lá embaixo. Ethan apoiou as mãos na grade de ferro, os dedos rígidos. Você disse ontem que seu erro não afetaria seu trabalho de novo. Falou sem se virar. Mas já afetou. Grace permaneceu em silêncio atrás dele. Você esteve calada a manhã inteira. E isso não é você. Você não foge do trabalho. Seja o que for, é grande. Ainda sem resposta. Grace. Finalmente ela falou, num sussurro. Você acredita que algumas pessoas nasceram apenas para desaparecer? Ele girou o rosto, surpreso. Não. Eu acreditava, disse a voz baixa, quase quebrada. Achei que alguns de nós existiam só para suportar as dores, carregar o peso até não aguentar mais. E então sumir. O peito dele se apertou. O que mudou? Os lábios dela se curvaram em algo mais triste que um sorriso. Alguém me viu. Ele deu um passo à frente. Fui eu. Grace hesitou, depois assentiu. O silêncio que caiu entre eles estava cheio de significados perigosos. Mas, de repente, ela recuou. Obrigada, disse, a voz voltando a ser formal, por me dar isso. Mas, por favor, não me siga na escuridão. Você pode não gostar do que vai encontrar lá. Ela se virou e foi embora. Ethan ficou parado, sozinho. E pela primeira vez em anos, não sabia o que lhe dava mais medo. O que ela escondia, ou o quanto ele já se importava. Quase meia-noite. O prédio estava praticamente vazio. Apenas a equipe de limpeza e o zumbido discreto dos sistemas de segurança ecoavam pelos andares da Blackwell Industries.
mas uma luz ainda permanecia acesa atrás do vidro fosco da ala leste. Uma parte esquecida, usada apenas para antigas salas de reunião e lounges abandonados. Ethan não deveria estar ali. Passara a noite enterrado em relatórios de acionistas e documentos de compliance, tentando, em vão, distrair a mente. As palavras de Grace ainda queimavam como uma canção presa entre as costelas. Não me siga na escuridão. Você pode não gostar do que vai encontrar lá. Mas ele já tinha seguido, e não era a escuridão que o assombrava. Era a verdade. Cortando a ala leste, a caminho do elevador privativo, ele ouviu. Som. Frio. Doloroso. Dedos delicados deslizando sobre teclas de marfim. Uma melodia em tom menor, tão frágil que parecia prestes a se despedaçar no ar. Ele seguiu o som pelo corredor. Uma porta entreaberta. Uma luz bruxuleante. E lá estava ela. Grace diante de um piano antigo, iluminada apenas pelo dourado suave de um abajur. O cabelo solto caía pelos ombros, os olhos cerrados, o corpo inteiro entregue à música. Não tocava como quem exibe, mas como quem confessa. Cada nota improvisada era um desabafo, uma cicatriz transformada em som. Ethan parou no vão da porta, hipnotizado. Nunca tinha visto esse lado dela. Nunca teria imaginado. A música terminou. O silêncio caiu pesado, como um suspiro preso por tempo demais. Então ela o viu. O feitiço se quebrou. Há quanto tempo está aí? Perguntou a voz trêmula. Tempo suficiente, ele respondeu, baixo, fechando a porta atrás de si. Esta sala é proibida. Ela não se levantou do banco. Eu também sou, ele disse sem hesitar. Um instante de tensão se alongou. Grace voltou a olhar para as teclas, os dedos ainda suspensos como se não soubessem soltá-las. Você toca como quem sangrou para aprender, murmurou Ethan. Ela estremeceu. É porque eu sangrei. O silêncio que seguiu foi ainda mais pesado. Ele se aproximou devagar, como quem tenta domar um animal arisco. Quem te ensinou? Perguntou a voz suave. Ninguém. A resposta saiu fina. Aprendi sozinha, quando tinha 11 anos, em um piano velho de um lar adotivo. As paredes eram finas, as noites sempre barulhentas. Ethan piscou, atordoado. Grace nunca havia falado do passado, nunca. Os olhos dela se perderam no vazio enquanto as mãos repousavam finalmente no colo. A música era o único lugar em que eu podia me sentir segura, continuou. Quando eu tocava, ninguém me batia. Ninguém gritou. Eles simplesmente me deixaram sozinha. Ethan sentiu algo oco se abrir dentro do peito. Eu costumava pensar que talvez fosse alguém, ela sussurrou. Consegui entrar em Juilliard. Você sabia disso? Ele balançou a cabeça devagar. Mas eu não fui. Segui outra pessoa em vez disso. A voz dela falhou. O silêncio caiu pesado, ensurdecedor. Ethan esperou. Finalmente Grace murmurou. Eu me apaixonei por um homem 15 anos mais velho do que eu. Ele dizia que poderia cuidar do meu talento, que eu era crua demais para a indústria e que ele me protegeria. O maxilar de Ethan se contraiu. Ele não protegeu você? Não. Grace riu, mas o som era vazio. Ele me quebrou. Lenta, inteligentemente. Repetia que eu não era nada sem ele. Depois provou, arruinando-me no instante em que tentei ir embora. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, despercebida. Ele vazou vídeos íntimos, espalhou rumores sobre vícios inventados, até subornou um juiz para me acusar de violar cláusulas contratuais. E como eu não tinha dinheiro, nem advogado, desapareci. Ethan não conseguiu falar. Os punhos cerrados, o peito tomado por uma fúria contida. O ar parecia pequeno demais para o que queimava dentro dele. Mudei de nome, ela continuou. Trabalhei atendendo telefones, digitando dados. Recomecei. Quando me candidatei a Blackwell Industries, usei meu nome do meio, Hart, em vez de Hallard. Achei que seria apenas uma nota de rodapé.
Ela finalmente o encarou, a voz trêmula. Mas algumas histórias não querem ficar enterradas. Ethan atravessou o espaço entre eles, o coração batendo forte. Por que não me contou? Perguntou. Não como seu CEO, mas como um homem cuja vida também foi moldada pela traição. Porque você é meu chefe, respondeu com amargura. E porque trabalhei duro demais para ser vista como qualquer coisa além de competente. O silêncio que seguiu foi denso, carregado de luto e verdades nunca ditas. Finalmente ele disse: Você sabe o que aconteceu da última vez que ouvi uma música como aquela? Grace piscou, surpresa. Ele parou, respirou fundo. Foi no funeral da minha mãe. A única coisa que impediu minha irmã de gritar foi o som de Debussy tocando na capela. Ele deu um passo à frente, o olhar suavizado. Eu não esqueci aquele som, assim como não vou esquecer o que ouvi hoje. Ela o fitou atônita. Grace. A voz dele quebrou levemente. Você não está quebrada. Você foi traída. Há uma diferença. Ela inspirou fundo, como se o ar tivesse voltado aos pulmões depois de anos submersa, e pela primeira vez permitiu que ele se sentasse ao seu lado. Não como patrão. Não como um homem em busca de respostas, mas como alguém que ouvira sua alma através de um piano e não se afastara. Ele não pediu que ela tocasse de novo, mas seus dedos, trêmulos, encontraram as teclas por conta própria. Dessa vez, a melodia era outra, mais suave, mais lenta, cheia de esperança. E Ethan ouviu, sabendo com absoluta certeza que algo dentro de ambos havia mudado para sempre. Domingo no hospital deveria ser tranquilo, mas Ethan Blackwell não combinava com hospitais. O cheiro estéril dos corredores, o zumbido frio das luzes, as salas de espera sufocantes. Ele evitava cartões de condolência, evitava vulnerabilidade. Nada disso importou quando recebeu a ligação. Sua irmã mais nova, Meline, apenas 19 anos, a única família que lhe restava, havia sido encontrada inconsciente no dormitório. Quando Ethan chegou, ela estava estável, mas pálida, frágil sob os lençóis brancos, respirando com dificuldade através da máscara de oxigênio. Uma crise de asma agravada por estresse e uma reação alérgica. Os médicos tinham feito sua parte, mas o pânico agarrava o peito dele como uma maré pesada. Sentado sozinho no quarto, Ethan observava as máquinas piscarem, apitarem, respirarem por ela. Meline sempre fora luz. Pintava os próprios sapatos, doava sangue sem que ninguém pedisse, assava biscoitos para a equipe dele nas segundas-feiras e o chamava de E, só para ver sua careta. Agora estava ali, inerte. Os cabelos embaraçados, os dedos imóveis. E Ethan Blackwell, pela primeira vez em anos, sentiu-se completamente impotente. Saiu para o corredor em busca de ar, café, qualquer distância. Não esperava vê-la. Grace. Ela estava no fim do corredor, não com a habitual blusa de seda e saia lápis, mas de jeans gastos e um crachá de voluntária. Agachada ao lado de uma menina em cadeira de rodas, de perna engessada e expressão azeda. Grace segurava um punhado de marcadores coloridos, guiando a mão da criança para desenhar estrelas no gesso branco. A menina gargalhou. Grace sorriu. Um sorriso verdadeiro. O tipo de sorriso que Ethan jamais tinha visto no rosto dela no trabalho. Não era contido. Não era ensaiado. Era real. Ele ficou parado, invisível, hipnotizado. Não era o lugar que o surpreendia. Nem mesmo o fato de Grace ser voluntária em um hospital nos fins de semana. Um espaço onde a dor escorria de cada porta aberta. O que o desarmava era a delicadeza dela, a naturalidade. O quanto estava despida de defesas. Ela só o percebeu quando se levantou e se virou. Seus olhares se encontraram. O instante se alongou. A expressão de Grace mudou. Não choque, não vergonha, algo mais suave. Algo como reconhecimento. Como se ela soubesse que um dia ele a encontraria ali. Como se aquilo, ela ali e ele parado,
fosse inevitável. Sr. Blackwell, disse baixinho, aproximando-se com um aceno respeitoso. Mas o crachá preso ao peito trazia outro nome. Helena. O nome que ela usava quando não precisava ser ninguém importante. Ethan, ele corrigiu sem pensar, a voz rouca. Você não parece alguém que veio aqui por escolha, observou ela. Ele soltou uma risada vazia. Minha irmã Meline. Ataque de asma. Eu nem sabia que ela tinha alergias. O rosto de Grace suavizou instantaneamente. Qual o quarto? Ele hesitou. Ela está estável, acrescentou rápido, as palavras como uma armadura, mas ainda assim trêmulas. Grace assentiu devagar. É assim mesmo. Quando a vida nos lembra o quanto temos pouco controle. E você? Ele perguntou. Por que está aqui? Ela lançou um olhar para a ala pediátrica. Eu venho todo domingo. Aqui não preciso ser Grace Hart, a secretária perfeita. Só alguém que escuta. Alguém que não foge quando as coisas ficam feias. Ele a estudou em silêncio. Você gosta de ser invisível. Eu gosto de ser útil, ela corrigiu. E gosto de saber que crianças não ligam para currículos. Elas só ligam para quem fica. As palavras pesaram nele como pedra. Ethan demorou a responder. Você não é invisível, disse baixo. Grace inclinou a cabeça, surpresa. Você age como se fosse. Ele continuou, mas não é. Eu vejo você. E pela primeira vez, ela não desviou o olhar. Talvez você veja, murmurou. Mas você enxerga a si mesmo? Ele piscou, atordoado. Você construiu um império, ela prosseguiu. Mas atravessa esse império como um fantasma. Comanda milhares de pessoas, mas não confia em ninguém, nem em si mesmo. Isso não é verdade? Ethan engoliu em seco. O quê? O que você está fazendo comigo? Grace sorriu com uma tristeza mansa. Eu não estou fazendo nada. Só parei de fingir. Uma enfermeira chamou ao fundo. Grace se virou. Preciso ir. A garotinha com gesso quer desenhar o sol hoje. Grace. Ele tentou. Ela parou na porta. Obrigado, ele disse. Ela não perguntou pelo quê. Apenas assentiu. Mais tarde, Meline acordou. A voz fraca, mas ainda afiada. Você está com cara de quem foi atropelado. No coração. Você está viva. É só isso que me importa. Respondeu Ethan, afastando um fio de cabelo da testa dela. Você está tremendo. Não estou. Está sim. Mesmo fraca, ela foi firme. Me conta. Ele hesitou. Depois cedeu. Eu vi alguém hoje. Alguém do trabalho. Alguém que me lembrou como é. Se sentir humano. Meline sorriu, cansada. Até que enfim. Naquela noite, em sua cobertura, Ethan permaneceu diante da janela. A bebida intocada. Na mesa ao lado, os papéis de alta da irmã e o crachá dela. Helena. A mulher que ele achava conhecer não estava apenas sobrevivendo. Estava curando outros enquanto escondia as próprias feridas. E Ethan Blackwell, mestre do controle, da distância, do silêncio, se viu querendo descobrir tudo o que ela não dizia. Porque pela primeira vez ele queria ficar, não como chefe, não como protetor, mas como o homem que finalmente a enxergava e não queria desviar os olhos. O baile de Natal da Blackwell Industries não era apenas uma festa, era um espetáculo. Todos os anos, o último andar do prédio deixava de ser uma fortaleza de vidro e aço para se tornar um palco cintilante de poder, riqueza e guerras silenciosas. Lustres de cristal trazidos de Viena, um quarteto particular voando de Florença, e a lista de convidados parecia a capa de uma revista de finanças global. Tudo impecável, implacavelmente perfeito. E ainda assim, naquela noite, Ethan Blackwell, no seu smoking azul meia-noite perfeitamente cortado, sentia-se mais espectador do que anfitrião. Passara a última semana pensando nela, Grace. Não porque queria, mas porque não conseguia parar. Tentou afastá-la, tentou trancá-la numa gaveta mental, como fazia com tudo que lhe causava sentir demais.
mas a imagem dela ao piano, os dedos que tocavam como se lembrassem da dor, o olhar paciente diante de crianças doentes, uma paciência que o mundo nunca lhe dera, tudo isso tinha se gravado nele. E agora, naquela noite em que tudo deveria ser apenas negócios, ele só conseguia pensar nela, ótica, apertos de mão, contratos disfarçados em brindes. Mas uma parte dele, uma parte que não queria nomear, percorria a sala à procura dela. E então a viu. Grace atravessou a entrada principal exatamente às 19h30 e o ar pareceu mudar. Usava um vestido azul marinho profundo, simples e elegante, com mangas caindo nos ombros e uma fenda que se movia como água a cada passo. Os cabelos escuros, soltos em ondas leves, estavam presos de um lado com uma fivela de prata, sem joias, sem artifícios, apenas postura e uma beleza tão natural que fez algumas conversas se calarem pela metade. A respiração de Ethan falhou, porque ela parecia uma mulher que pertencia àquele mundo, mas não queria. Os olhos de Grace varriam o salão medidos, cautelosos. Ela não estava deslumbrada. Não estava ali para ser notada. Estava ali para sobreviver. Mas Ethan a notou de qualquer forma. E Richard Hallwell também. Hallwell, investidor londrino, alto, teatral, um homem que usava a riqueza como perfume e mulheres como adereços de networking. Colocara dinheiro na iniciativa europeia de energia solar da Blackwell e acreditava que isso lhe dava licença para circular em todos os eventos. Naquela noite, taça já pela metade, sua atenção derivou até Grace. "Senhorita Hart, não é?" disse ele, estendendo uma mão enfeitada de anéis que valiam mais que carros. "Prazer ver novos rostos em círculos antigos." Grace sorriu educada. "Richard Hallwell, investidor em renováveis, escritório no East Wing. Vejo que fez seu dever de casa." "Trabalho com informações", respondeu ela, fria, mas respeitosa. "Bela e eficiente. Tão..." Blackwell, de sua parte. Ela se enrijeceu, mas não reagiu. Apenas se desculpou e virou-se para sair. Hallwell tocou seu cotovelo, não com força, mas também não com delicadeza. "Estou recebendo alguns convidados na minha suíte depois daqui. Você deveria passar por lá. Já provou que merece seu lugar." Grace congelou. "Por favor, não me toque novamente." A voz dela era plana, sem emoção. Antes que Hallwell pudesse sequer assimilar o insulto, Ethan já estava ali. Surgiu como uma sombra partindo à luz, posicionando-se entre eles com uma calma tão gelada que o ambiente pareceu esfriar instantaneamente. "Richard", disse Ethan, a voz seda com aço. "Seu jato parte à meia-noite. Sugiro que antecipe a decolagem." Hallwell bufou. "Estávamos apenas conversando." "Então converse com sua taça." Um olhar nos olhos de Ethan bastou para que ele entendesse. Se forçasse mais, não perderia apenas a conversa. Perderia o contrato. Hallwell se afastou. Amargo. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Grace manteve os olhos no chão. Ethan se voltou para ela. "Está bem?" "Por que fez isso?" Ela sussurrou. "Porque ele passou dos limites." Ela balançou a cabeça. "Não, eu quis dizer... Por que você me olhou daquele jeito?" As sobrancelhas dele se contraíram. "De que jeito?" "Como se eu fosse alguém que você... sente." Um compasso de silêncio. Ele não negou. "Eu sinto", disse apenas em voz baixa. Os olhos dela buscaram a multidão. A música voltou a subir, as taças tilintaram, o mundo seguiu girando. Mas dentro dela, algo se quebrou. "Eu não deveria estar aqui", murmurou. "Não sou uma deles. Nunca serei. Esse mundo devora mulheres como eu e chama isso de favor. Você sabe quantos homens ricos já pousaram a mão no meu braço esperando meu silêncio?" Ele fechou os punhos. "Você não é como eles." "Não sou?" Ela retrucou amarga. "Você ainda está de pé no mundo deles. E eu ainda tento esquecer o meu."
Ela se virou em silêncio e caminhou até a varanda. Ethan a seguiu. O ar de inverno cortava a pele exposta. A cidade brilhava abaixo, mas nenhum deles olhou para baixo. Grace apoiou-se no parapeito, os lábios trêmulos, os braços nus. Ethan tirou o casaco e o colocou sobre os ombros dela sem dizer nada. Ela aceitou, mas não o encarou. Por muito tempo não falaram nada, até que ela sussurrou: "Eu não quero ter medo de você." O coração dele se retorceu. "Eu também não quero que tenha." "Mas eu tenho", disse firme, "porque sei o que acontece quando você deixa um homem como você se aproximar demais. Um dia você precisa dele. No outro, ele desaparece." Ethan ficou ao lado dela, mãos nos bolsos, a voz presa. "Grace, quando eu tinha 16 anos, minha mãe morreu. Ela tirou a própria vida." Os olhos dela se arregalaram. Deixou uma nota. Uma única frase. "Eu era invisível no mundo. E depois daquilo, decidi que nunca mais seria invisível. Construí minha vida para ser intocável, inabalável." Ele a fitou, a voz suavizando. "E então você entrou no meu escritório. Nunca tentou me impressionar. Apenas fez seu trabalho. E mesmo assim, eu notei tudo." "Então por que continuou me afastando?" Ela perguntou. A voz dele quebrou. "Porque da última vez que deixei alguém entrar, eu perdi essa pessoa." O vento levou o silêncio entre eles como um fio frágil, e sem perceber, já estavam mais próximos do que jamais haviam permitido. As mãos deles se tocaram. Pele contra pele. Nenhum dos dois recuou. "Isso parece uma linha", ela sussurrou. "É", ele respondeu. "Mas não é um limite. É um começo." Os olhos se encontraram, nus, sem defesas, e por um instante aterrorizante e ao mesmo tempo belo, Grace permitiu-se acreditar de novo. Não nele, neles. Enquanto isso, lá dentro, o baile seguia com risos falsos, brindes e acordos selados em copos de cristal. Mas do lado de fora, no terraço suspenso sobre uma cidade que nunca dormia, duas almas permaneciam na beira de algo que não conseguiam nomear e que finalmente não tinham coragem de fugir. A cicatriz. A segunda-feira após o gala não chegou com champanhes nem lustres cintilantes, mas com silêncio, luzes frias e a dureza crua da realidade. Ethan Blackwell estava diante da janela de seu escritório, café preto recém-passado na mão, encarando o horizonte como se ele pudesse oferecer respostas. Não tinha coragem de perguntar em voz alta. Não havia falado com Grace desde aquela noite. Não porque não quisesse, mas porque não sabia o que aconteceria se o fizesse. O momento no terraço, o olhar dela, o encaixe perfeito da mão na dele, deixara-o sem ar. Assustado. Não por ela, mas pelo que ela parecia ver nele. Ela o chamou de linha. Mas ele sabia. Era uma fratura. Uma que ele passara anos evitando, agora o aberta, escancarada. Às 8h03 exatas, o som dos saltos dela ecoou pelo corredor. Nunca atrasada, nunca desalinhada, sempre impecável. Mas havia algo diferente em seus passos hoje, mais contidos, mais frágeis. Ele se virou, viu-a desaparecer na curva, e num lampejo de clareza soube. Ela não estava bem. Grace estava sentada à mesa, as mãos firmes em torno de uma caneca de chá intocada. Não tinha dormido. O baile abrira algo dentro dela que não estava pronta para enfrentar. Não apenas a lembrança do toque invasivo de Howell ou a forma como Ethan interveio, mas a sensação, tão perigosa quanto doce, de estar ao lado de Ethan e não sentir medo. Para alguém como ela, aquela segurança era uma armadilha. Ternura demais, risco demais. E ainda assim, ela sentiu. Desejou. E agora se odiava por isso. Seus olhos caíram sobre o punho da manga. Ao alcançar um arquivo, a roupa subiu levemente, revelando apenas 1 centímetro de pele. Mas suficiente. Suficiente para mostrar a cicatriz curva no interior do pulso, como uma assinatura gravada à força.
Grace puxou a manga de volta rápido. Rezou para que ninguém tivesse visto. Mas alguém viu. Ethan. Não claramente, não por muito tempo, apenas um vislumbre. Mas o bastante, um traço pálido interrompendo a pele lisa, uma cicatriz. O impacto nele foi como um soco no estômago. Ele não invadiu a sala, não pressionou, não ousou. Mas a imagem o assombrou. Não só porque significava que algo havia ferido Grace, mas porque confirmava o que ele temia desde a primeira vez que a viu chorar sozinha no escuro. Grace Hart sangrava por dentro, e ninguém tinha perguntado o porquê, até agora. As horas passaram, o escritório fervilhava, alheio. E então, pouco depois das 6, quando a maioria já tinha ido embora, Ethan se aproximou, cauteloso, como quem pisa sobre gelo fino. Grace ergueu o olhar, surpresa. "Você ainda está aqui?" Ele disse, suave. "Relatórios", respondeu rápido demais. Ele hesitou. Depois, "Podemos conversar?" Uma pausa, depois um aceno. Eles subiram juntos, não para a sala dele, nem para a imponente sala de reuniões, mas para o terraço, o mesmo lugar onde as verdades pareciam ganhar ar. O vento agora era leve. A cidade brilhava em riscos dourados e prateados lá embaixo. Grace se encolheu dentro do casaco, os braços cruzados. Ethan não falou de imediato. Esperou, até que ela, sem olhar para ele, disse: "Você viu, não viu?" Ele não fingiu. "Six." Um silêncio longo. Grace soltou o ar devagar. "Sempre perguntam quando veem. Alguns não dizem nada. A maioria tenta consertar, oferece números de terapia, ou solta frases como: 'Você é tão forte.' Mas ninguém quer realmente saber. Querem uma história com começo, meio e fim." Ela o encarou. "Mas trauma não acaba, só muda de forma." Ele assentiu. "Eu sei." Os olhos dela buscaram os dele. "Sabe mesmo?" Ethan respirou fundo. "Minha mãe tirou a própria vida quando eu tinha 16, sem aviso. Só um bilhete no balcão da cozinha. Ela usava mangas compridas no verão. Ninguém perguntou, nem eu." Grace piscou, abalada. "Acho que naquele dia, uma parte de mim se transformou na Blackwell Industries." Ele continuou voz baixa. "Porque se eu conseguisse construir algo impossível de ignorar, talvez o mundo parasse de fingir que não vê pessoas como ela." Ela engoliu em seco. E então, com um suspiro que parecia custar-lhe tudo, desabotoou o punho da blusa e ergueu a manga. Ethan não se moveu. A cicatriz era mais longa do que ele havia imaginado. Não recente, mas também não apagada. E havia outras, marcas cruéis que riscavam sua pele como pinceladas pálidas, lembranças gravadas de uma dor que nunca pedira para carregar. "Não foi só por ele," ela sussurrou. "Foi por tudo. O isolamento, a humilhação pública, o silêncio depois. Quando alguém que você ama te destrói, o mundo não corre para ajudar." Ele desvia o olhar. Com lentidão deliberada, Ethan estendeu a mão e pousou os dedos sobre o pulso dela. Não para esconder as cicatrizes, mas para honrá-las. "Eu não vou desviar o olhar." O lábio dela tremeu. "Eu não fiz isso por atenção," murmurou. "Eu sei. Eu não queria morrer. Eu só não queria continuar vivendo daquele jeito." A mão dele apertou a dela suavemente. "Você não está mais vivendo daquele jeito." Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Desta vez não tentou enxugar. "Por que você se importa tanto?" perguntou quase em um sussurro. "Você mal me conhece." Ethan deu um passo mais perto. "Eu não me importo porque sei tudo sobre você. Eu me importo porque você sobrevive. Porque você ainda aparece, ainda trabalha duro, ainda toca piano quando ninguém está ouvindo, ainda faz crianças doentes sorrirem, ainda mantém a cabeça erguida quando metade do mundo já teria desmoronado." Ela quebrou então. Não com um grito, não com um drama. Apenas um soluço suave contra o peito dele. Ethan a envolveu,
Braços firmes sobre os ombros frágeis, o queixo apoiado em seus cabelos, a respiração dele se prendendo ao sentir o peso da dela. Ficaram assim por muito tempo. Dois que tinham sido invisíveis por tempo demais, finalmente vistos, finalmente acolhidos, finalmente seguros, não curados, ainda não, mas no começo. E nenhuma palavra foi dita, porque não havia necessidade. As cicatrizes já haviam falado por ela, e ele já havia respondido. A tempestade começou com trovões, um rugido profundo que se arrastava pelo horizonte como um aviso que ninguém levou a sério. Ao meio-dia, as nuvens sobre Nova York já tinham a cor roxa de um hematoma, e às 3 da tarde a cidade estava sitiada. O vento avançou rápido, brutal, chicoteando entre arranha-céus, entortando andaimes de aço e sacudindo janelas como se o próprio céu travasse guerra contra o vidro. Raios iluminavam a fachada da Blackwell Industries como flashes de uma batalha elétrica. E no meio de tudo, os elevadores, modernos, velozes, mas infames em blackouts, estremeceram violentamente e pararam, congelados, entre os andares 27 e 28. Ethan Blackwell pressionou o botão do intercomunicador de emergência. Nenhuma resposta. Ao lado dele, Grace permanecia imóvel, encostada na parede espelhada. A luz vermelha de emergência lançava sombras fantasmagóricas sobre o rosto dela. Perfeito, murmurou, irônica. Ethan se afastou do painel. Vão redirecionar a energia para a rede central. Este prédio tem redundâncias. Grace assentiu, mas seus olhos subiram até o teto como se esperassem que ele desabasse. Quanto tempo? Pode ser 5 minutos, ele respondeu. Pode ser 1 hora. Ela soltou o ar devagar. Você está bem? Ele perguntou, observando-a mais do que queria. Ela não respondeu de imediato. Braços cruzados, respiração curta e medida. Não gosto de lugares pequenos. Ethan franziu a testa. Claustrofobia? Não exatamente. Ela forçou um sorriso. Apenas más memórias. Espaços fechados, portas trancadas nem sempre ficam assim por bons motivos. O maxilar dele se tensionou. Instantaneamente pensou nas partes não ditas da história dela, no passado que ela carregava como armadura invisível, nas cicatrizes que vira escondidas debaixo das mangas. Sinto muito, murmurou. Você não construiu o elevador. Ela respondeu em voz baixa. Ele deu um passo à frente, não perto demais, apenas o suficiente para firmar o ar entre eles. O suficiente para ser uma parede, caso ela precisasse. A tempestade rugia lá fora. Dentro da caixa de metal estavam a 2 batimentos de distância e a 1000 emoções de profundidade. Grace encostou a cabeça na parede, olhos fechados. Quer saber o verdadeiro motivo de eu odiar elevadores? Ele assentiu. Meu empresário me trancou em uma vez. Ela sussurrou. Depois de uma apresentação. Eu tinha recusado um jantar. Ele não gostou. Segurou a porta com uma chave, entrou e apertou o botão de parada entre os andares. Só para conversar. Ethan congelou. Grace abriu os olhos devagar. Ele não me tocou. Não naquela vez. Mas não precisava. A mensagem estava clara. O silêncio tomou conta da cabine como neblina. Lembro de contar os segundos. Ela continuou. 43. Esse foi o tempo que levou até ele sorrir, reiniciar o elevador e me dizer para ficar de boca fechada. Eu tinha 19 anos. As mãos de Ethan se fecharam em punhos ao lado do corpo. Você nunca contou a ninguém? Ela riu, amarga. Contar a quem? Ele tinha os contratos, a mídia, o meu futuro. Uma palavra minha e eu era instável. Ou pior, difícil. Ethan deu um passo à frente, firme, a voz cortante. Você não é difícil. Eu estava apavorada, ela sussurrou. E o silêncio foi o preço da sobrevivência. Mas agora você não. Está mais em silêncio. Grace ergueu os olhos para ele.
E pela primeira vez em anos, não parecia ter medo em um espaço fechado. Parecia furiosa, forte, viva. Ethan estendeu a mão e segurou a dela com delicadeza. Grace, disse, a voz tremendo sob o peso de tudo o que não deveria sentir. Você não precisa mais contar os segundos. Eu estou aqui. E nunca vou deixar que te prendam em nada outra vez. Os dedos dela se fecharam sobre os dele. Ficaram assim, palmas unidas no escuro. As paredes antes sufocantes agora pareciam menos uma prisão e mais um casulo. Algo real, algo crescendo. Lá fora um raio atingiu outro transformador. As luzes piscaram. O elevador sacudiu. Grace tropeçou instintivamente, direto contra Ethan. Os braços dele a seguraram, firmes, quentes, inevitáveis. Por um momento nenhum dos dois se moveu, até que ela ergueu o rosto, olhos arregalados, o peito arfando. Você me assusta, sussurrou. Ele engoliu em seco. Por quê? Porque você me enxerga, e eu não sei o que fazer com isso. A voz de Ethan desceu a um tom grave. Então deixa eu te mostrar. A mão dele subiu devagar, hesitante, prendendo uma mecha solta atrás da orelha dela. Isso não é sobre te resgatar, Grace. É sobre ficar ao seu lado e deixar as paredes caírem. As suas, as minhas, as nossas. Ela o encarou e aos poucos levantou a mão, pousando a palma sobre o peito dele, bem acima do coração. Por que você sempre sabe o que dizer? Eu não sei, ele admitiu. Mas com você, eu quero tentar. O elevador deu um último solavanco. As luzes voltaram. O painel piscou de volta à vida. Estavam em movimento outra vez, mas nenhum dos dois recuou. Parados no centro daquela caixa de aço, olhos fixos, corações expostos. E quando as portas finalmente se abriram no 32º andar, não saíram como estranhos. Saíram como duas pessoas que tinham acabado de sobreviver juntas, não à tempestade, um ao outro. O confronto. O passado nunca permanece enterrado. Pode adormecer. Pode enganar você, fazendo acreditar que o pior ficou para trás. Mas cedo ou tarde ele retorna. Não bate a porta, ele arromba. Para Grace Hart, a porta se estilhaçou numa manhã de terça-feira. Tudo começou com um memorando, um simples boletim interno, burocrático, esquecível, exceto por um nome. Sebastian Kane. Grace encarou aquelas letras até elas perderem o sentido. Não podia ser. Não ele. Não aqui. As mãos dela tremeram ao reler o parágrafo. Com um efeito imediato, o senhor. Sebastian Kane assumirá a integração da Hartwell Global, empresa recém-adquirida, ao departamento de mídia da Blackwell. A garganta secou. O sangue gelou. Sebastian, o ex-empresário. O homem que roubara sua música, sua confiança, sua segurança, que a trancara numa sala de ensaio à prova de som, não com socos, mas com medo, que prometera o mundo e depois o incendiara sob seus pés. E agora? Ele trabalhava ali. Grace levantou-se tão rápido que a cadeira arrastou no chão. Cabeças se viraram, mas ela não percebeu, não ligou. Ela precisava de ar. Ethan Blackwell estava no meio de uma reunião com 2 reguladores europeus quando viu o alerta no sistema interno. O crachá de Grace tinha registrado saída do prédio 10 minutos antes, sem justificativa, sem mensagem. Ela nunca fazia isso, nunca. Um peso sombrio cresceu no peito dele. Cancelou a reunião, ignorando protocolos, e 40 minutos depois a encontrou. Sentada sozinha em Bryant Park, casaco apertado ao corpo, pernas recolhidas no banco sob um toldo de folhas avermelhadas, o rosto pálido, as mãos trêmulas, o olhar fixo no vazio. Ethan sentou-se ao lado, em silêncio. Ela não recuou, apenas disse com a voz quebrada. Ele está aqui, ele sabia. Ele tinha lido aquele nome de manhã, mas passara sem dar importância. Agora tudo fazia sentido. Sebastian Kane. Ela murmurou. Ele foi meu empresário. O que começou tudo.
O coração de Ethan se transformou em ferro. Há quanto tempo? Perguntou a voz dura. Anos atrás, antes de eu ser alguém, antes da Blackwell, ele arruinou meus contratos, minha reputação, minha coragem. Ela o olhou, olhos afiados, voz trêmula. Ele não pertence a este lugar, Ethan. Ele não vai ficar, respondeu de imediato. Você nem sabe o que ele fez. Não preciso saber. Eu confio em você. Grace balançou a cabeça. Isso não basta. Ele é inteligente, charmoso, se esconde atrás de números, relatórios, cifras e finge estar limpo, mas não está. Ele se alimenta dos ambiciosos e nunca deixa rastros. Ethan se levantou decidido. Então vamos deixar um rastro. O que se seguiu foi uma semana de guerra silenciosa. Ethan iniciou uma auditoria interna da aquisição da Hartwell sob o disfarce de uma revisão de desempenho. Reatribuiu a integração de Kane ao setor jurídico, ordenou auditorias de vigilância em todas as comunicações corporativas ligadas à divisão de Kane. Ninguém fez perguntas, ninguém ousou, mas Grace também não ficou parada. Pediu acesso a arquivos arquivados, e-mails, registros de transferência, correspondências digitais da empresa de licenciamento. Vasculhou metadados, contratos, linguagem, assinaturas que não batiam. As horas se desfaziam, seus olhos ardiam, mas ela não cedia. Até que finalmente encontrou o arquivo, enterrado em uma pasta de exportação. Prova que ligava Sebastian Cain a pagamentos paralelos e contratos de licenciamento de imagem feitos sem consentimento, por meio de empresas fantasmas rastreadas em nome dela. Contratos criados depois que ela já havia desaparecido do mundo da música. Prova de que ele não apenas a havia destruído, mas lucrado com o silêncio dela. Ela levou o dossiê ao escritório de Ethan em um envelope pardo lacrado, as mãos firmes, a voz de gelo. Quero confrontá-lo. Ethan se levantou devagar. Grace, não. Ela avançou um passo. Não estou pedindo proteção, estou pedindo uma sala. Ele a olhou. Realmente a olhou. E percebeu que ela não tinha mais medo. Estava pronta. Marcaram a reunião para sexta-feira. Oficialmente, uma revisão da aquisição. Na realidade, o acerto de contas. Grace entrou primeiro. Camisa branca impecável, calça preta, sem maquiagem, sem joias, apenas poder. Silencioso, conquistado. Momentos depois, Sebastian Cain entrou. Ainda alto, ainda sorridente, ainda perigoso. Os olhos pousaram nela com reconhecimento e, em seguida, se estreitaram. Ora, se não é a prodígio, sempre me perguntei onde você tinha ido. Grace não respondeu. Ethan entrou por último, acompanhado pela equipe de compliance. O sorriso de Kane vacilou. O que está acontecendo? Perguntou. Ethan se sentou, entrelaçando os dedos. Grace Hart apresentou provas ligando você a contratos fraudulentos, documentos de licenciamento forjados e roubo de propriedade intelectual. Kane riu, mas sua voz tinha um tremor escondido. Isso é ridículo. História antiga. Tudo sob identidades corporativas separadas, nenhuma ligada legalmente a Blackwell. Grace deu um passo à frente. Aí é que você se engana. Jogou o arquivo sobre a mesa. Este contrato, disse, batendo o dedo em uma página específica. Usa meu nome legal, Helena Halbert, forjado depois que desapareci. Você usou correspondência de voz por IA para licenciar minhas composições de piano, sem consentimento, e desviou os royalties para uma conta fantasma ligada à empresa de fachada do seu primo. Ethan completou. Já contatamos a Interpol. Os investigadores estão ansiosos para discutir suas atividades pela Europa. Kane se levantou, o rosto em chamas. Isso é armação. Não, disse Grace, firme. Isso é o acerto de contas. A segurança entrou. Kane avançou. Não contra Ethan, contra ela. Mas não chegou perto. Ethan agarrou seu pulso no meio do golpe e, pela primeira vez na vida, Ethan Blackwell acertou um soco. Não foi elegante.
Não foi limpo, mas acertou. E Ken caiu como o parasita que era. Mais tarde, com os relatórios arquivados, as manchetes filtradas pela imprensa e Ken permanentemente expulso da Blackwell, Ethan encontrou Grace no lounge da cobertura. Ela estava junto à janela, olhando a cidade, braços cruzados. Ele se aproximou devagar. "Você foi magnífica", disse. Ela não respondeu de imediato. Depois murmurou. "Eu estava apavorada." Ele sorriu. "Esse é o tipo mais corajoso de magnífico." Ela se virou. Lágrimas brilhavam nos olhos. "Você acreditou em mim?" "Claro que sim. Ninguém nunca acreditou, nem eu." Ethan deu um passo à frente. "Então deixe-me continuar lembrando você." E ali, no silêncio entre o dia e o crepúsculo, Grace fez algo que não fazia há anos. Estendeu a mão para a dele e não soltou. Naquela noite, a chuva chegou suave, sem trovões, sem ventos, sem apagões na cidade. Apenas o som constante contra o vidro, como se até o céu tivesse finalmente decidido soltar o peso que carregava há tanto tempo. Ethan Blackwell permaneceu sozinho em seu escritório na cobertura. As luzes baixas, o fogo artificial tremeluzindo atrás dele. O silêncio pesado, expectante. Sobre a mesa, uma carta inacabada, as bordas gastas de tanto ser relida, de tantas vezes em que ele tentou reunir coragem para entregá-la. "Querida Grace, não entrei na sua vida para mudá-la. Entrei e percebi que era eu quem precisava mudar." A caneta escorregou de sua mão novamente. Não era assim que queria dizer. Tinha que ser pessoalmente, porque algumas confissões não eram palavras no papel. Eram respirações divididas entre pessoas que já tinham visto demais uma da outra, e ainda assim escolhiam ficar. Naquela mesma noite, Grace parou na esquina da West 55 Street, encarando as portas duplas do prédio que um dia fora o limite do seu mundo. Agora, era uma sala de concertos reluzente, gentrificada, repleta de desconhecidos e de histórias que ela nunca escrevera. Uma vez, só uma vez, aquele palco tinha sido dela. Aos 16 anos, ela subira ali, trêmula, desafiadora, poderosa, até que tiraram tudo. Mas não naquela noite. Naquela noite, Grace atravessou aquelas portas de novo. Não para se apresentar, não para provar nada, mas para lembrar quem tinha sido antes da sobrevivência se tornar sua única identidade. Subiu pela escada lateral. Silenciosa, lenta, cada passo um fantasma. Quando chegou ao corredor dos bastidores, congelou. Ele já estava lá, Ethan, esperando. As mãos dentro do casaco, o rosto iluminado apenas pelo vermelho pálido das luzes de saída. Ele se virou ao ouvi-la. O olhar indecifrável, mas suave de um jeito que poucos já tinham visto. "Imaginei que esse seria o primeiro lugar aonde você viria", disse. Grace se aproximou. "Por quê?" "Porque foi aqui que você perdeu algo, e eu pensei que talvez tivesse vindo buscar." Ela soltou o ar devagar. "Eu não vim procurar a garota que eu era. Ela se foi." Ethan assentiu. "Então por quem você veio?" Ela ergueu os olhos. "Pela mulher que eu sou agora, e pelo homem que me viu antes mesmo de eu saber que existia." Ele deu um passo à frente. O silêncio se aqueceu entre eles. "Estive tentando escrever uma carta para você", confessou Ethan. "Mas percebi que tudo que eu queria dizer já estava vivo nas coisas que nunca dissemos em voz alta." Grace inclinou a cabeça. "Então diga." A garganta dele apertou, mas disse: "Quando minha mãe morreu." Ela deixou uma pergunta que nunca consegui responder. Grace esperou. O bilhete que deixou não explicava por que se foi, só dizia: "Diga-me que você teria me visto." Ela piscou. "Carrego essa frase há 20 anos, Ethan sussurrou. "E construí tudo tentando respondê-la. As torres, o dinheiro, a imagem de invencível, para garantir que ninguém pudesse dizer que não os vi. Mas nada disso foi real. Não até você." Ele se aproximou mais. "Você não foi barulhenta.
Não pediu para ser salva, mas a forma como sobreviveu, como manteve a bondade. Eu vi você, de verdade, e percebi que nunca tinha me visto até você olhar para mim como se eu valesse ser salvo. As lágrimas encheram os olhos de Grace. Passei tanto tempo acreditando que amor era fraqueza, sussurrou, porque a última pessoa que disse me amar me quebrou e me deixou sangrando. Então deixa eu te mostrar que o amor não destrói, ele disse. O amor reconstrói. A voz dela falhou. E se eu ainda estiver quebrada? Então quebramos juntos, Ethan respondeu. E reconstruímos juntos. E ninguém sai quando as paredes desmoronam. Ele enfiou a mão no casaco e tirou a carta, colocando-a nas mãos dela. Grace abriu. Leu a última linha. Eu não te amo porque você sobreviveu. Eu te amo porque você me ensinou como sobreviver. Os lábios dela tremeram. Você não é só um C e U, disse baixinho. Você é um homem que aprendeu a ficar. E então, finalmente, ela o beijou. Não como em um conto de fadas, não como um resgate, mas como uma escolha, lenta, sagrada, verdadeira. Meses se passaram. A Blackwell Industries avançou. O nome de Kane foi apagado dos registros como se nunca tivesse existido. A firma de licenciamento foi reestruturada e Grace foi discretamente colocada à frente do setor de ética interna. Um título modesto, uma autoridade inabalável. Ela ainda tocava piano à noite. Às vezes em galas privadas, às vezes só para si. Às vezes com Ethan, que não entendia de música, mas sabia sentar ao lado dela em silêncio. Eles não correram. Não houve fogos de artifício, nem manchetes, apenas manhãs roubadas, confissões quietas, uma cura que não exigia perfeição. E numa tarde de domingo, enquanto a cidade pulsava lá fora e uma melodia suave flutuava pelo apartamento, Ethan olhou para Grace. De verdade. Você nunca foi invisível, disse. E Grace, que um dia recuara diante do amor, do toque, da confiança, apenas sorriu e sussurrou. Você também não.